Olá, alunos! Voltei agora para aquele momento da nossa revisão geral da aula, é isso mesmo. Essa aula, né, ela foi um ponto-chave, um pontapé inicial para que você conhecesse, né, os experimentos mendelianos. Então, a gente falou, gente, sobre Gregor Mendel, que é considerado pai da genética, é isso mesmo. Ele foi, assim, digamos assim, aquele cientista que ele deu pontapé inicial através do quê? Do estudo com as plantas, com a ervilha, né? Através de cruzamentos que ele começou a fazer e observar o quê? Características que eram características que predominavam mais que outras características. É isso mesmo. Então, essa aula a gente falou um pouquinho desse histórico de quem foi Gregor Mendel, né, que foi o que, gente? Um austríaco, E ele, gente, ele para concluir o seu estudo, ele começou o que? Como um noviço e foi conhecido aí como, mais tarde, né? Se tornou um monge para concluir o seu estudo. E ele analisou, gente, ele fez análise, né? Através das observações características de ervilha, ele fez análises e estatísticas para comprovar o que ele observava. E assim, de fato, por que será que ele escolheu a planta ervilha? Foi um ponto que a gente abordou bastante na nossa aula, né? Ele escolheu a ervilha porque era uma planta, né, de fácil manipulação. Além dela ser de fácil manipulação, ela produzia uma descendência muito grande. Então era mais fácil para quê? Para ele analisar características da planta, como a altura, a flor, se era uma flor púrpura, se era uma flor branca, ele conseguia fazer essas análises, a textura, né, da semente, se era uma semente lisa, se era uma semente rugosa, a cor da semente. Então, tudo isso aí, né, foi o pontapé inicial para que mais tarde ele postulasse o que a gente conhece como a primeira lei de Mendel e posteriormente a segunda lei de Mendel, que vocês vão ver em outras aulas. Meu diretor corta agora para a telinha para a gente aqui fazer aquele apurado, senão eu vou ficar aqui só na tela aparecendo, né, sobre o experimento mendeliano. Tá? Inovações mendelianas. A gente já viu um pouquinho, né, sobre essa questão das inovações mendelianas, desde quando, né, ele iniciou aqui o seu estudo, com o quê? Com a planta, com a ervilha. E por quê, gente? Por que a ervilha? Devido ao quê? A sua diversidade, justamente. Diversidade de quê? De características. Que características eram essas? Como eu falei para vocês, cor da semente, cor da vagem, a altura da planta, a porção, né, onde a flor fica, se é a porção terminal ou axial, e a escolha do material de estudo de fácil acesso. Fácil para quê? Para manipular, né? E a partir daí ele observou o quê? Que existia algo, até porque ele não conhecia nessa expressão gene e DNA ainda para aquela época, ele observou que existiam o quê? Caráter ou caracteres que eram mais predominante do que de outros. Exemplo aí, professora, me dá um exemplo aí desses caracteres aí mais predominantes que de outro. Exemplo aí, gente, a questão da textura da semente. A textura lisa, né, ela tem uma predominância maior do que a textura do tipo rugosa, a cor amarela sobre a cor verde. Então, são, né, características, né, que vão ter maior ou não predominância quando se faz o quê? Quando se faz um cruzamento. Aí veio a questão também, né, dentro desse material de estudo, ele conseguir cruzar. Então foram anos e anos dedicados a esse estudo. Aí vem os fatores, né, fatores que ele acreditava, né, que era o que, digamos assim, levava aquele indivíduo a produzir determinada característica, cores brancas. Então, são fatores que vão determinando, né, aquele indivíduo. E ele sempre o quê? E escolhia linhagens do tipo
que eu posso dizer assim, puras, linhagens puras. Para quê? Para fazer a análise e observar o porquê que de repente aquele fator ele apareceria algumas vezes e em outros momentos, né, ele desapareceria, né? Então ele analisava, né, os pais de linhagem puras, por exemplo, pais que possuíam semente do tipo verde. Então ele pegava plantas, ambas que possuíam sementes do tipo verde, e percebia se aquela característica ela ia continuar na próxima geração ou ela ia desaparecer. Né? E ali ele conseguia, né, através da observação, formular dados. Então, pessoal, essa aula é mais para vocês entenderem o porquê da planta, né? Deixa eu voltar aqui para vocês me verem, né? Essa aula é mais para vocês entenderem quem foi Mendel, o porquê de estudar, né, essas características, o porquê que ele foi considerado o pai, até hoje ele é considerado o pai da genética, porque foi ele, né, que fez esse pontapé inicial, ele deu, né, ele fez essa organização, né, de entender o porquê uma característica era passada de uma geração para outra geração, porque até antes dele, todos os materiais que existiam eram o quê? Digamos assim, eram compilados desorganizado, que não tinha tanto parâmetro. E Mendel não, ele conseguiu já estabelecer leis. E ali ficou algo mais o quê? Mais formulado, né? Mais aceito, digamos assim, no mundo científico. E é isso aí, pessoal. Já já eu volto com vocês para a gente fazer aquele apurado da nossa resolução de aula. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei para aquele momento aí da atividade de sala. Deu tempo até para tomar aqui um cafezinho, enquanto eu estou aguardando vocês. Obrigada aí, professores presenciais, pelas imagens. Eu estou gostando de ver. Tem aluno aí que está com caderno, ó, maravilhoso. Então, parabéns aí para vocês. E agora é aquele momento aí da nossa atividade de sala, é isso mesmo. Vamos fazer aquela resolução das questões para que a gente consiga, né, gente, entender melhor. Lembrando, pessoal, que eu considero essas questões que vocês receberam aí mamão com açúcar. Muito fácil, mas a gente vai fazer aqueles comentários caso alguém tenha caso alguém tenha tido algum tipo de dúvida. É aquele momento agora da gente refrescar a memória e entender a questão. Então, meu diretor corta para a telinha para a gente começar agora esse apurado do nosso momento, tirando dúvida, resolução da atividade. É isso aí, gente. Questão 1. Olha o comando da questão, tá, gente? Gregor Mendel, ele reconheceu que para obter sucesso em suas pesquisas e evitar as mesmas confusões das pesquisas anteriores, ele deveria trabalhar com um material que o permitisse maior segurança, evitando o quê? Equívocos. E essa maior segurança fez com que ele chegasse ao que ele é hoje, gente. Só dando enfoque aí ao Mendel. Então, marque a alternativa que revela o material escolhido e as suas principais inovações. Lembra das inovações mendelianas? Então, isso aí a gente vai ter que saber para a gente poder entender quais foram, né, essa inovação. Aqui ele fala que é a soja. Ó, de cara, pessoal, vocês não vai saber, você já sabe que não é a alternativa A, né? Soja, a partir da qual obteve linhagens heterogêneas, pelo contrário, né? Não foi a soja. Já respondendo aqui foi a ervilha, onde ele teve o quê? Linhagens homogêneas, seguindo a rigorosa análise quantitativa e estatística. Então, não é a alternativa A. Vamos analisar aqui a B, mais uma vez a B, ela joga aí a soja, de onde obteve linhagem híbrida heterozigota e com dados crus estabeleceu suas teorias, também não. Feijão, também não, né, pessoal? Esta leguminosa fez cuidadosamente uma análise sem necessidade de dados estatísticos, teceu suas conclusões, pelo contrário, né?
Foram anos e anos para montar o material dele, né, de estudo. Alternativa D, ervilha. Aí sim, né, gente, ervilha já tá certo, né? E aqui ele fala, né, vamos ver se é realmente a alternativa D, tá? Porque a alternativa E também fala de ervilha. Será que é a D ou a E? Então vamos lá, a ervilha está correta até o momento aqui, mas com os quais manipulou os dados e obteve final linhagens puras. E a alternativa E, ervilha, a partir da qual desenvolveu linhagens puras homozigotas, quantificando e analisando-as estatisticamente. É isso mesmo, gente, é o gabarito E. Aqui até poderia estar certo o gabarito D, só que ele fala que teve essa manipulação de dados aqui, então já traça como errada. E por que a E, gente? Porque realmente ele conseguiu desenvolver essas linhagens puras, lembrando que a linhagem pura ela tem que ser homozigota, e ele conseguiu o quê? O que faz com que essa alternativa ela esteja correta? Essa questão, esse ponto aqui, quantificar e analisar esses dados estatisticamente. Questão 2. Para os experimentos mendelianos, a espécie Pisum sativum, essa espécie vocês já sabem, que é o que, gente? Que é a ervilha, foi selecionada por apresentar características bem particularidades, né? E de interesse do pesquisador. Não, então nesse caso é características particulares e de interesse do pesquisador, tá? Analisando aqui esse comando da questão. Qual alternativa identifica corretamente uma destas características, pessoal? Né? Ele quer saber qual foi a característica que fez com que Mendel escolhesse a espécie, a ervilha, como a sua planta para que ele fizesse os estudos. Alternativa A, autoprodução de flores? Não, gente, não foi. Ela tinha uma autodescendência, mas não tinha nada a ver com autoprodução de flores. B, uma planta fácil de cultivar? Se você pesquisou direitinho, né, viu lá nas nossas lâminas de slide, sim, gente, é a alternativa B, uma planta, eu vou até marcar aqui ela, fácil de cultivar. C, pouca produção de semente, pelo contrário, né? Muita descendência. D, ciclo reprodutivo longo, não. A ervilha, ela possui o quê? Um ciclo reprodutivo curto que permite com que, né, se tenha o quê? Um sucesso nos experimentos mendelianos. E E, crescimento somente com estímulo, não. Então, a alternativa correta, e eu tenho certeza que vocês acertaram, é o gabarito B. Por isso que eu falo, gente, que essas questões aí da aula 3, elas estão o quê? Elas estão mamão com açúcar. Elas estão muito fáceis, gente. Muito, muito, muito fácil mesmo. E vamos analisar aqui a questão 3, tá? Esquematize a espécie Pisum sativum, demonstrando as 7 características. Então, a gente vai ter que analisar aqui 7 características selecionadas por Mendel em seu estudo sobre a hereditariedade, especificando os 2 caracteres para cada uma e sua relação de dominância e recessividade. Pessoal, essa daí, né, é aquele esquema, então já vou mostrar aqui para vocês, já vou passar aqui para vocês, é o esquema do que é dominante e do que é recessivo. Então aqui, né, com relação à forma da semente, que é uma característica, a gente tem lisa, dominante, e a rugosa, recessiva. Em relação à cor da semente, amarela, dominante, sobre a verde. Em relação à cor da casca, cinza, dominante sobre a recessiva branca. Forma da vagem, inflada, dominante sobre o tipo comprimida. A cor da vagem, verde, dominante sobre a vagem do tipo amarela. Posição das flores, axilar, sobre a terminal, que é a recessiva. A altura das flores, alta, sobre a baixa, né, que é uma característica também, né, nesse caso baixa aqui com relação à altura recessiva. Então,
uma maior proporção o quê? Das características dominantes. Prosseguindo agora, vamos para a questão de número 4. As características trabalhadas por Gregor Mendel revelaram-se eficientes diante das peculiaridades da espécie vegetal. Tais características ou caráter, hoje conhecemos como fenótipo. O que é o fenótipo? Só reforçando, fenótipo é tudo aquilo que a gente vê, o que é observável, é o que você vê, a cor verde, amarela, o olho castanho, o olho azul, é a característica fenotípica. Identifique a alternativa que apresenta alguma das características selecionadas por Mendel para análise experimental da transmissão de características. Aqui, gente, a gente tem, né, as afirmativas aqui. Então, vamos pensar aqui a cor das folhas e cor da vagem. Não foi cor das folhas, né? Foi cor das flores. Não é a alternativa A. B, forma da vagem, tamanho da semente. Ele não analisou o tamanho da semente. Ele analisou o quê? A cor da semente, a textura da semente. Não é a B. C, cor da flor, ok? Tamanho do fruto, tem fruto. A ervilha, né? Então não é a C. D, forma da semente, textura da raiz. Né? A forma da semente sim, mas a textura da raiz não foi analisada dentro dessas características. E a alternativa E, posição da flor no caule, qual era a posição terminal axial e a cor da semente, ficando como gabarito correto a alternativa E, gente. Vou até colocar aqui, né? Posição da flor e cor da semente. Essa sim é a alternativa correta. Vamos analisar agora a questão 5. A espécie Pisum sativum possibilitou o seu manuseio para as experimentações mendelianas, por se tratar de uma espécie cujas flores são monóclinas e hermafroditas. Isso quer dizer o quê? Que na flor eu vou ter tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. Então, as flores elas têm capacidade de se autopolinizar. Né? Exemplo aí do eucalipto. Esquematize a diferença entre espécies monóclinas e díclinas. Essa aqui tá mamão com açúcar, né, gente? Se você reforçar ali, né, a monóica, que aqui, pessoal, vai ter tanto o aparelho reprodutor feminino quanto o aparelho reprodutor masculino. E aqui, quando eu falo de planta dioica, tá? Você vai ter o quê, gente? Você vai ter, né, a planta, ambas com flores, no caso aqui, masculina, e outras com flores apresentando o sistema reprodutor feminino, tá bom? E assim, a espécie monóclina, né, só para a gente finalizar aqui essa aula, apresenta o pistilo e o estame no interior da mesma flor, tá? Pistilo e estame no interior da mesma flor. Já as díclinas, né, a gente mostrou o desenho, já as díclinas podem ser monóica, com flores com pistilos e estames separados no mesmo indivíduo, e também dioicas, flores masculinas e femininas em cada indivíduo, que foi o que a gente viu aqui, tá? Flores masculinas e femininas em cada indivíduo aqui, tá? Então, aqui são exemplos aqui, né, de planta monóica e planta dioica. E aqui, pessoal, só para enfatizar aqui, essa aqui é uma planta, nesse caso aqui, hermafrodita, né? Mas com flores monóicas. Flores monóicas por quê? Porque a flor vai ter tanto o sistema reprodutor masculino quanto o feminino. E chegamos aqui, pessoal, ao final de mais uma aula, é isso mesmo. Já já eu retorno. Até mais!